Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Hoje nós vamos bater um papo sobre essa lei aqui, ó, a Lei 9784 de 99, Processo Administrativo, no âmbito federal. Amigos, o que eu tenho para dizer sobre a lei para vocês, eu poderia dizer sobre várias maneiras. Porque nós temos, para começo de conversa, tá aí, ó, né, o sumário, tá aí a ordem de trabalhos que nós vamos ter, o índice da lei. Essa lei você vai ter, basicamente, 18 capítulos. Dentre eles, primeiro as disposições gerais da lei, importantíssimas, geralmente uma questão vem daí mesmo. Depois, vamos trabalhar com os direitos dos administrados, não é? Nós entrando com processo administrativo, deveres, início do processo, interessados, competência, impedimento, suspeição. Muitos vão lembrar de processo civil nessa aula. Forma, tempo, lugar do atos do processo, comunicação de atos, instrução, dever decidir, motivação, desistência, extinção de processo, anulação, revogação, convalidação e depois que você tiver uma decisão, você pode ter o quê? O recurso administrativo e, eventualmente, quando já não cabe mais recurso, a revisão. Nós vamos ver como funciona isso. Regrinhas sobre prazo, sanções e disposições finais. Eu poderia trabalhar com essa lei do jeito que já trabalhei outrora. Vocês não acreditariam. Eu fiquei 18 horas. É uma lei que você pode falar quanto você quiser. O objetivo aqui não é esse. É trabalharmos a lei de forma para que o aluno, você consiga conduzir os estudos dos seus alunos. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Pessoal, você pretende fazer mais concursos da área federal? É mesmo? Que bacana. Então presta atenção. Porque sempre vai cair a Lei 9784 de 99. Aprenda uma coisa. Que é leis que você vai estudar o resto da sua vida de concurseiro, ó. Lei 8.112 de 90, é o Estatuto dos Servidores do âmbito federal. Lei 9784 de 99, não tem jeito. Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. Essa é o processo administrativo federal que eu estou estudando agora, tá? Não tem. Lei 8666, a Lei do Capeta, Lei de Licitações. Meu velho, não tem como fugir. Fique bom nesse troço, porque você vai se dar bem. Porque em direito administrativo, os editais geralmente vêm com aquela parte de teoria, atos, requisitos, atributos, responsabilidade civil, organização civil, administrativa, descentralização, centralização, e leis. Sempre vem com essas leis. Então, pretende para técnico do TRT, do TRF, do TRI, vai cair isso aí. Então, por favor, presta atenção. Acho que nós vamos gostar, vocês vão gostar. Sabe por quê? Principalmente quem já fez o ADM. Porque várias regras daqui, no direito administrativo, o professor também já conversou com vocês. Vamos lá? Então, vamos lá. Matéria cobrada em quase todas as provas de âmbito federal. Vamos lá. Bom, essa lei disciplina o processo administrativo, nós já falamos, no âmbito da administração pública federal. Não é uma lei nacional, país inteiro, e sim no âmbito federal. Nunca nos esqueçamos, União, Estado, Distrito Federal e município. O todo é o Estado Federal, a República Federativa do Brasil, não é? Quando se fala que uma lei é nacional, tem aplicação no país inteiro e no âmbito federal, no âmbito da União. Pode ser que eu tenha uma lei que tenha regras sobre processo administrativo estadual, ok? Que não é o que cabe aqui. Bom, ela vai dar, óbvio, várias regras importantes que envolvam noções de atos administrativos, né? Nessa lei nós vamos ver coisas sobre competência, revogação, motivação, enfim, beleza. Já conversamos, é uma lei administrativa federal. Sempre lembrando que a metodologia que nós utilizamos de colocar a pessoa humana, mais um slide, reforçar o que está escrito, ler junto com vocês, tem a ver com o processo pedagógico.
Não é verdade? Tem gente que fala, ai não, eu gosto do professor assim, ele fica falando, aí eu durmo. É ótimo para eu dormir. Tem gente que fala, ah, não, eu gosto do slide falante, o slide fica falando, eu também durmo também. Então, eu não vou mudar minha metodologia pelo número de alunos que eu tenho aprovado. Simples. Porque se o aluno for visual, eu atendo. Se ele for auditivo, eu também atendo. E se ele for sinestésico, ele tem que escrever e tal, ele anota em cima do material dele, de forma de slides. Não importa o que está dentro da minha cachola, é o que eu consigo passar minimamente para os meus alunos. Portanto, o slide é para sedimentar conhecimento, ao contrário daqueles que não conhecem nem a origem da palavra pedagogia, conduzir crianças. É uma lei administrativa federal, mas suas normas se aplicam, tomem cuidado, à administração federal direta e indireta. Ou seja, inclusive a órgãos dos poderes legislativo, judiciário da União. Então, não só no executivo. Porque quando estes, o órgão legislativo e judiciário, eles estiverem desempenhando funções administrativas, lembra que nós falamos? São poderes da União harmônicos e independentes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Mas o poder legislativo desempenha as suas funções atípicas e, nesse ponto, quando ele estiver em função administrativa, eu vou aplicar o processo administrativo a que se refere a lei indigitada, a Lei 9784 de 99, ok? Não é uma lei nacional, beleza? Por outro lado, dispõe o artigo 69 que os processos administrativos que sejam regulados por lei específicas, os processos que são regulados por lei específicas, regidos por essas leis, sendo apenas utilizado, então, essa que eu vou falar agora, 9784, de forma reserva. Então, se tiver um processo regido por uma lei específica, continuará sendo pela lei especial, mas de forma reserva, subsidiariamente, pelos preceitos a que se refere essa lei. Beleza? Ótimo. Senhores, nós vamos ver como está escrito aí, ó, pela leitura do artigo 1º e 2º, conceitos que caem na prova. E quando na prova tem um conceito doutrinário e um conceito legal, prefira o conceito legal. Eu não entendi, professor. Conceito legal é o conceito de lei. Então, se uma lei define o que é órgão, então você vai aqui ao artigo 1º, né? Você vai ao artigo 1º, né? E parágrafo 2º diz, para fins dessa lei considera órgão, unidade de atuação integrante da estrutura de administração direta e da estrutura de administração indireta. Senhores, entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Então, órgão não tem personalidade jurídica, entidade sim. Se não num livro escreverem isso, pode ter certeza, foi retirado basicamente do teor desta lei. Claro que existem os estudos, né, doutrinários sobre os assuntos, mas numa prova, quando o sujeito geralmente pede o conceito, ele pega o da lei, porque a doutrina pode variar de um autor para outro um pouco, não é verdade? Muito bem. Então vocês vão ver conceitos importantes de órgão, entidade e autoridade. Claro que eu vou chover numa olhada porque em administrativo o professor deve ter falado, seja o professor Alessandro Ferraz, se é que ele é velhinho, porque quando ele dava aula disso, hoje está velhinho, ou o professor Marco Aurélio, enfim, quem foi que trabalhou com isso, Eduardo, quem foi? Princípios da Lei 9784, muito importante em qualquer matéria de direito estudarmos os princípios. Aliás, quando a gente vê uma pessoa com experiência de vida, a gente vê que ela sempre nos passa regras boas de conduta, é um homem, quando a gente fala no interior, é um homem de princípios. Pois é, quando a gente fala em princípios, vocês têm que entender o seguinte, princípios são verdadeiros alicerces, sustentáculos. Se eu fosse falar que um grande prédio foi feito, ele tem de ter o quê? Um belo alicerce. Princípio, numa matéria de direito, é mais grave você ferir um dispositivo um princípio do que ferir, por exemplo, um dispositivo da lei. Porque o princípio é o arcabouço, é o geral. Agora, existem princípios expressos e princípios implícitos. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal, todo mundo sabe que ele traz os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Todo mundo sabe disso. É o famoso LIMP. Agora eu pergunto,
ele traz os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bacana. Mas daí eu pergunto, se ele traz os princípios expressos da administração, que são esses, eu diria a vocês, proporcionalidade é um princípio da administração pública? É, mas não está expresso aqui na Constituição. Pode ser que esteja aqui na lei, mas não na Constituição. Então existem princípios expressos e princípios implícitos, às vezes expressos na Constituição, às vezes expressos na lei, às vezes expressos na Constituição e implícitos na Constituição, e às vezes implícitos na Constituição e expressos na lei. Então, tomar cuidado com isso e a importância. Assim, eu diria para vocês que nós vamos ter, já de observar, uma coisa interessante, que lá no artigo 5º da Constituição fala: a todos no âmbito judicial administrativo são assegurados razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade processual, a celeridade de sua tramitação. Isso é o princípio da eficiência. Professor, eu estou gostando desse jeito que o senhor está fazendo, porque eu estou entendendo mais o dispositivo e depois a gente vai ler tal com calma. Pois é, nessa primeira parte eu vou gastar um pouco mais de tempo. Depois não. Eu vou ler e alguns eu vou indicar a leitura. Por quê? Porque eu adoro trabalhar com esses pontos. E aí eu me empolgo, a aula vira 5, 6 horas. Não é o objetivo desse encontro. Vamos lá. Vamos embora. Bom, logo no artigo 2º nós vamos ver aí que há princípios expressos e também no artigo 29. Tá bom? O que está aí, ó, é para sedimentar o que eu já bati papo. Então, às vezes, você está cansado me ouvindo, ó, eu também escrevo no slide. Então, não é simplesmente uma leitura de slide. Eu tenho que fazer o aluno entender, mas deixar um material também para ele. Aliás, muita gente pede material nosso em PDF e tal. Talvez nós façamos um dia, mas eu já dou material de graça, né? Comprou o curso, ele leva toda essa parte aí. Tecnicamente, nenhum curso te dá. Tem curso que só vive vendendo isso aqui, ó, né? Muito bem. Então, vamos entender bem como é que é feito. Legal. Peraí. Não vou para cá, não. Eu vou ler primeiro o artigo e depois eu volto ali. Bom, essa lei, o que ela estabelece? Normas, regras sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando em especial proteção dos direitos administrados, melhor cumprimento dos fins, né, da administração. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos, nenhuma novidade, Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Então, se cai na prova. Essa lei se aplica também aos poderes legislativo e judiciário da União? Sim, ok? Sim, também aplicam. Aliás, quando cai prova do MPU, que é Ministério Público, que não é do Judiciário, nem do Legislativo, também cai a Lei 9784. Agora, vamos lá. Para fins dessa lei, o que é órgão? Para fins dessa lei, o que é entidade? Para fins dessa lei, o que é autoridade? Sempre tem uma questão sobre isso. Todo mundo já sabe que órgão não tem personalidade jurídica. Então, unidade integrante da atuação da estrutura da administração direta e da administração indireta. A entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Toma cuidado. Então, quando nós falamos, por exemplo, no Tribunal de Justiça, você não tem uma entidade, você tem um órgão. Quando você fala, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, um dos funcionários sei lá, cometeu um ato lá e feriu o particular. Você vai entrar com uma ação contra o Tribunal de Justiça? Não, você vai entrar contra a pessoa jurídica de direito público, o Estado de São Paulo. Então, tome cuidado, não contra o órgão que não tem personalidade jurídica. Já a entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade. Gente, numa boa, o professor de Direito Administrativo pormenorizou isso, né? Geralmente pormenoriza, né, esse tipo de assunto quando ele cai no edital. Então vamos ter uma ideia geral. A autoridade é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Essa lei tem uma notícia boa para vocês. Eu sou formado em direito e tal. Ele nunca lê essa lei na faculdade. Ele lê doutrina. Mas essa lei, concurseiro sabe mais do que qualquer um. Toma cuidado. Muito bem. Agora, eu quero falar para vocês sobre os princípios. Nós vamos voltar para lá e para cá, por favor. A administração pública obedecerá os seguintes princípios. Veja, são princípios expressos no artigo 2º da lei. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Vamos ver se vocês vão lembrar todos.
legalidade, interesse público, moralidade, proporcionalidade, eficiência, contraditório, finalidade, ampla defesa, razoabilidade, motivação, segurança jurídica. Professor, vamos ver os que estão na Constituição também? Vamos ver juntos aqui. Quais desses aqui que também estão previstos no artigo 5º da Constituição? Aqui, ó, legalidade, moralidade, eficiência, que mais? Acabou, né? Só os 3. Né? Fácil lembrar, né? Já se ele faz uma pergunta dessa, quais os princípios da Lei 9784 que são expressos na Constituição, né? Aí, ó, pergunta fácil, ó, mel na chupeta, ó. Moralidade, eficiência e legalidade. Bacana? Tranquilo? Tranquilo. Como é que você vai lembrar todos? Não é processo? Eu brinco com os alunos assim, ó. Esse livrinho que está aqui, ó, né, é o processo, né? Eu brinco com os alunos. Hoje já tem, né, o processo está mais digital do que qualquer outra coisa. Isso não é o processo, são os autos do processo. Quando a gente vai no fórum, vê aquele processo gordinho, cheio de folha. Não, aquilo são os autos do processo. O processo é uma relação abstrata que eu não pego, né? Então, eu brinquei uma vez, isso aqui foi um aluno, que aliás eu gosto muito dele, eu acho que foi o Mauro que inventou isso aqui, rapaz. Eu acho que foi aqui da República. E ele falou assim, professor, arrumei um produto para limpar processo. Qual é o nome do produto? O produto chama Farms. Ah, e aí? Ele falou, então, ó, aí eu brinquei, ó, limpe com Farms. Mas que diabo é isso, limpe com Farms? Cara, mas não é que deu certo? Dá uma olhada. Legalidade. Aqui, IN. Interesse público. Moralidade. Proporcionalidade e eficiência. Legal. Legalidade. Legal. Com contraditório, né? Processo. Farms. Finalidade e ampla defesa. RMS. Razoabilidade, motivação e tal. Então, pessoal, vocês não têm como errar uma questão sobre isso. E eu acho que vai estar na sua prova uma pergunta sobre o artigo 2º. Não tenho dúvida. Tá bom? Beleza? Então tá bom. Só que agora nós vamos fazer uma viagem aqui, lendo. Nos processos administrativos serão observados, dentre outros, os critérios de. Vamos lá? Atuação conforme a lei e o direito. Bacana. Isso tem a ver com o quê? Com legalidade, com impessoalidade, com a finalidade. Atendimento. Opa, cadê aqui? Atendimento aos fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. Então, atendimento a fim de interesse geral, coletivo, né? E não se pode renunciar total ou parcial desses poderes ou competências. Eu renuncio o que é meu, né? A administração não pode ficar simplesmente renunciando o que não é dela, salvo se a lei permitir. A objetividade está muito ligada à indisponibilidade do interesse público. Ok. Objetividade no atendimento público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Ora, isso lembra o quê? Impessoalidade. Né? Impessoalidade. Legal? Atuação segundo padrões técnicos. Eu tô mal, hein? A atuação, segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Portanto, o que lembra esse aqui, hein, professor? Aqui tem a ver com a moralidade, não é? Tem a ver aqui com a moralidade. Beleza? Vamos lá. Divulgação oficial dos atos administrativos. E aqui, tem a ver com o quê? Divulgação oficial dos atos administrativos tem a ver com a publicidade. Todos? Não. Ressalvadas as hipóteses de sigilo constitucionalmente previstas. Ok? Vamos embora. Adequação entre meios e fins. Isso lembra o quê? Né? Meios e fins. Adequar. Tal. Vedada a imposição de sanção, restrição em medida superior. Tem de ser algo o quê? Proporcional, não é? Superior àquela estritamente necessária ao atendimento de interesse público. Isso é razoabilidade. Isso é proporcionalidade. Ok? Desculpem, não é gripe, não, esse ar infernal aqui que ataca a nossa rinite. Me perdoe.
Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Isso é motivação. Observância das formalidades essenciais e a garantia dos direitos administrados. Adoção, isso é regimento jurídico. Adoção de forma simples, suficiente para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Isso é informalismo e segurança jurídica. Grifem isso. Forma simples, essa lei, são critérios da lei. Forma simples, para adequado grau de certeza e segurança e respeito ao direito dos administrados. Não acabou, não. Garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais e a produção de provas e interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Veja que esses critérios que nós estamos lendo do artigo 2º são importantíssimos para entender a lei inteira. E isso que nós estamos vendo agora tem a ver com ampla defesa, contraditório. Proibição de cobrança de despesas processuais, não pode, ressalvada prevista em lei. Então isso tem a ver com o quê? Com gratuidade. Impulsão de ofício do processo, ou seja, impulsão de ofício é que o processo anda. Não precisa ficar de ofício, mesmo que eu não provoque, né? É sempre, e óbvio que existe a provocação, né, a atuação dos interessados, né? Isso tem a ver com a ideia de oficialidade ou impulso oficial. Grava isso. E a interpretação, por fim, que tem a ver com a segurança jurídica, né? A interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige e proibida a aplicação retroativa de nova interpretação. Grife, porque essa cai mesmo na prova, tá bom? Isso tem a ver também com impessoalidade ou finalidade. Legal. Senhores, agora antes de ler direitos e deveres, que eu vou fazer uma pausa, eu coloquei um quadrinho aí para vocês, ó, volta. Eu coloquei um quadrinho aí, ó, resumindo isso para vocês. Então, por favor, faça o seu dever de casa, que é a leitura. Professor, se o senhor for nesse ritmo, nós estamos mortos, porque o senhor já foi em quanto ali? Quase 22 minutos, nós não vamos sair daí nunca, né? Claro que eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque agora que nós vamos entrar na parte, volta lá, cadê? Aqui, ó. Nós vamos entrar agora em direitos e deveres, no próximo bloquinho. Até aqui, eu trabalho com mais cautela. Eu explico um pouco mais sobre a lei. Gente, posso dizer uma coisa? Vocês vão ver nas questões, primeiro fazer a leitura. E, aliás, eu digo uma coisa, o melhor seria para assistir a minha aula, primeiro fazer um bate na lei seca, e depois fazermos fazer a leitura aqui por meio de slides e depois as questões, tá bom? Vamos para um breve intervalo, toma um cafezinho, depois a gente volta para matar o resto.